A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje venho compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida e me ensinou que mesmo quando achamos que tudo está perdido, Deus está no controle. Ele vê nossas lágrimas, ouve nossas orações e age no tempo certo. Eu fui criada na Irmandade desde pequena. Meus pais sempre foram servos fiéis, e em casa aprendemos a amar a obra da piedade. Desde cedo sonhava com o dia em que Deus me daria um lar abençoado, onde eu pudesse servir ao Senhor ao lado de um marido temente a Ele. Eu guardava meu corpo e meu coração, porque sabia que a pureza era um dom que eu queria oferecer no altar do casamento. Conheci Daniel na comum. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, e todos falavam bem dele. Depois de algum tempo ele pediu a palavra para mim. Meus pais oraram, conversaram com os anciãos, e tudo parecia estar na vontade de Deus. Aceitei o noivado com alegria, certa de que estava no caminho certo. Durante o namoro, Daniel era atencioso, mas eu notava que ele evitava alguns assuntos. Sempre que eu perguntava sobre sua saúde, ele dizia que era só cansaço, que o trabalho estava pesado. Eu, como noiva submissa, não queria desconfiar sem motivo. Afinal, a palavra ensina que devemos confiar e respeitar. Então, engoli minhas dúvidas e segui em frente. O casamento chegou, e eu entrei para aquela aliança com o coração cheio de esperança. Mas logo nos primeiros meses as coisas começaram a mudar. Daniel ficava doente com frequência. Ele dizia que era só uma gripe, uma indisposição, mas eu via que algo não estava certo. Até que um dia ele desmaiou em casa. Levei-o ao hospital, e foi aí que tudo veio à tona. Os médicos me chamaram em particular e me disseram que Daniel tinha uma doença renal grave, uma insuficiência que exigia tratamentos caros e contínuos. Perguntei por que ele nunca havia me falado disso antes, e a resposta deles me deixou sem chão. Ele sabia desde antes do casamento. Provavelmente não quis que isso atrapalhasse os planos de vocês. Voltei para casa com o coração partido. Não pela doença em si, mas pela mentira. Como ele pôde esconder algo tão sério de mim? Como pôde me deixar entrar numa aliança sem que eu soubesse das dificuldades que viriam? Eu me senti traída, não só como esposa, mas como irmã na fé. Naquela noite, chorei muito. Perguntei a Deus, Senhor, por que isso comigo? Eu me guardei, eu esperei, eu confiei. E agora? Mas em meio às lágrimas, uma paz estranha encheu meu coração. Era como se Deus estivesse me dizendo, filha, eu estou aqui. Eu vejo tudo. No dia seguinte contei tudo para meus pais. Eles oraram comigo e me lembraram que Deus não nos abandona. Decidimos então buscar a orientação dos anciãos. Eles nos aconselharam com sabedoria, lembrando que o casamento é uma aliança séria, mas que a mentira quebra a confiança. Depois de muito orar, Daniel confessou que tinha medo de me perder se contasse a verdade. Ele pediu perdão, e eu, com o coração ferido, tentei perdoar. Mas a vida não foi fácil. Os tratamentos eram caros, e a saúde dele piorava. Havia dias em que eu me sentia sozinha, sobrecarregada. Até que numa noite de oração, senti Deus falando ao meu coração, Ana, eu não te deixei. Eu tenho um propósito nisso tudo. Comecei a enxergar que mesmo na dor, Deus estava me moldando. Aprendi a depender mais dele, a buscar forças na oração. E aos poucos, vi que minha história poderia ser um testemunho para outras irmãs. Talvez alguma moça esteja passando por algo parecido, se sentindo enganada sozinha. Quero dizer a você, Deus vê. Deus sabe. E Ele não solta a sua mão. Hoje, depois de muito lutar, Daniel faz hemodiálise e nós seguimos juntos, buscando a vontade de Deus a cada dia. Não foi fácil, mas aprendi que mesmo quando o caminho parece escuro, Deus está iluminando nossos passos. Se você está passando por uma prova, não desanime. Ore, busque a Deus. Ele tem o controle de tudo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe este testemunho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que Deus começou a me mostrar que mesmo nas coisas que a gente não entende, Ele está trabalhando. Porque vejam só, depois que aceitei aquela situação, muitas irmãs da Irmandade vieram até mim e disseram, Ana, você é um exemplo de fé. Como você consegue sorrir assim com tudo que passa? E eu respondia, não é minha força, é Deus quem me sustenta. Mas não foi só isso não. Um dia, enquanto eu estava na reunião das irmãs, a irmã Maria, que é uma serva de Deus muito espiritual, me chamou num canto e disse, Ana, Deus me mostrou algo sobre você. Ele vai te dar uma bênção tão grande que vai surpreender até quem duvida. Eu fiquei quieta, porque a gente sabe que quando Deus fala através de uma irmã assim, é para prestar atenção. E foi exatamente o que aconteceu. Passou um tempo, e o médico do Daniel falou que ele precisava de um transplante de rim.
A gente já sabia que era difícil, que a fila era longa, mas oramos igual. E sabe o que aconteceu? Uma irmã da comum, que nem a gente conhecia direito, descobriu que era compatível. Ela doou um rim para o Daniel sem pedir nada em troca. Só disse: Deus colocou no meu coração fazer isso. E hoje, irmãos, o Daniel está bem, graças a Deus. Os exames melhoraram, ele voltou a trabalhar, e a gente vê a mão de Deus em tudo. Mas não para por aí. Porque Deus não só curou o corpo do Daniel, como também curou o nosso casamento. Aqueles anos de mentira, de dor, de desconfiança, Deus foi restaurando. Não foi da noite para o dia, não. Teve noites de choro, de oração, de pedir perdão um ao outro. Mas Deus foi fiel. Hoje, a gente consegue olhar para trás e ver que se não fosse aquele sofrimento, a gente não teria chegado onde está. E eu aprendi uma coisa muito importante, irmãos. Deus não nos dá só o que a gente pede, Ele nos dá o que a gente precisa para crescer. Às vezes a gente acha que vai afundar, que não vai aguentar, mas é justamente ali, no fundo do poço, que a mão de Deus nos segura com mais força. Foi assim comigo. Eu pensei que ia desistir, que não ia conseguir perdoar, que ia ficar amargurada. Mas Deus, na sua misericórdia, me ensinou a soltar o ressentimento e abraçar a paz. E hoje, quando vejo casais novos na comum, eu sempre falo: não desistam na primeira dificuldade. O casamento é uma bênção de Deus, mas é também uma escola. É ali que a gente aprende a amar de verdade, a perdoar, a ser paciente. Porque, irmãos, o amor não é só sentimento não. Amor é decisão. É escolher todos os dias confiar em Deus e no seu cônjuge, mesmo quando dói. E para quem está passando por traição, por doença, por qualquer prova, eu digo: Deus não te abandonou. Pode ser que você não veja a saída agora, pode ser que as lágrimas estejam caindo enquanto você lê isso, mas acredite, Deus está preparando algo bom para você. Talvez não seja do jeito que você imagina, talvez não seja na hora que você quer, mas vai ser no tempo dele. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Então, se você está com o coração apertado, faz como eu fiz, joelha no chão e entrega nas mãos dele. Porque só Jesus sabe o que a gente precisa. Só Ele pode transformar a nossa dor em testemunho, a nossa fraqueza em força. E para finalizar, irmãos, eu quero pedir uma coisa. Se você conhece alguém que está passando por uma prova no casamento, por uma doença na família, compartilha esse testemunho. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas quando a gente ouve que outro irmão passou por coisa parecida e venceu, a fé cresce. Deus usa a nossa história para abençoar outros. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os casamentos, cure os doentes, console os corações feridos. E que a gente nunca se esqueça, Deus é fiel. Sempre. A paz do Senhor, irmãos. E não esquece, ora, confia e não desiste. Porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil não. Teve noite que eu acordava com o coração acelerado pensando: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas a paz que Deus colocou aqui dentro, e eu ponho a mão no peito para falar isso, não deixava dúvida. Era como se o Espírito Santo mesmo sussurrasse: filha, você obedeceu. Agora descansa. Claro que o mundo lá fora não entende. Tem gente que até hoje torce o nariz e fala: mas e o casamento? Não era para ser até que a morte separe? Mas irmãos, a palavra de Deus não é letra morta não. Ela é viva, e ela fala do coração. Se o meu marido já tinha separado o coração dele de mim muito antes do corpo, se ele já tinha traído não só a mim, mas ao altar, aos votos que fizemos diante de Deus e dos irmãos, então não era mais um casamento nos olhos do Senhor. Era uma fachada. E Deus não habita em mentira. Meus pais, que são servos fiéis há mais de 40 anos na obra, me abraçaram e disseram: filha, a gente não quer ver você sofrer. Se Deus mostrou que era para sair, a gente está contigo. E isso, irmãos, foi um bálsamo. Porque na nossa irmandade, a gente sabe que família é coluna. Quando a família ora unida, o inimigo não tem vez. Meu pai, que é ancião, jejuou 3 dias por mim. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, colocou as mãos na minha cabeça e pediu a Deus que me desse direção. E foi assim, com a bênção deles, que eu comecei a reconstruir. Não foi do dia para a noite, não. Teve dia que eu olhava pro espelho e não me reconhecia. Magra, olheiras, o sorriso sumido. Mas a irmã Lúcia, que é da minha região, começou a me levar nas reuniões de senhoras. Lá, eu ouvia os testemunhos das irmãs mais velhas, aquelas que já tinham passado por fogo e saíram puras como ouro. Uma irmã contava como perdeu o marido cedo e criou 5 filhos sozinha, confiada em Deus. Outra falava de como o marido bebia, mas ela orou tanto que hoje ele é cooperador na obra. E eu pensava: se Deus fez por elas, pode fazer por mim também.
Com o tempo comecei a servir mais. Primeiro ajudando nas cozinhas das campanhas. Depois nas visitas às irmãs doentes. E sabe, irmãos, foi servindo que eu encontrei a cura. Porque quando a gente tira o foco da nossa dor e coloca no próximo, Deus multiplica a nossa alegria. Não é que a saudade sumiu, não é que as lembranças ruins apagaram, mas elas perderam o poder. Hoje, quando eu lembro daqueles dias, não sinto mais aquele aperto no peito. Sinto gratidão, porque foi no vale que eu aprendi a depender mesmo de Deus. E tem mais uma coisa que eu preciso contar, porque isso aqui é para a glória dele. Há 2 anos, eu pedi a Deus um sinal. Não era para mim, não. Era para uma irmã que estava passando pelo mesmo que eu. Ela me procurou chorando, com medo de tomar a decisão de sair de um casamento que já não tinha mais Deus no meio. Eu orei com ela, mas no meu coração, eu pedia, Senhor, mostra para ela como tu me mostraste. Não deixa ela duvidar. Uma semana depois, essa irmã sonhou com uma porta aberta e uma voz dizendo, saia que eu estou contigo. Hoje ela está livre, servindo a Deus com alegria, e os filhos dela estão crescendo na verdade. Isso aqui não é coincidência, irmãos. É Deus agindo. Agora, eu sei que tem irmã aí que está lendo e pensando, mas e se eu errar? E se for da minha cabeça? Eu já passei por isso. Já fiquei horas ajoelhada pedindo a Deus, me dá certeza, Senhor, porque eu não quero fazer nada pela minha carne. E Ele deu. Às vezes foi através de um versículo que saltou aos meus olhos na leitura. Outras vezes foi uma palavra de uma irmã mais velha que nem sabia pelo que eu estava passando. Mas Deus falava. E Ele vai falar com você também. Só peço uma coisa, não tome decisão no calor da emoção. Não saia batendo porta, xingando, fazendo escândalo. Isso não é de Deus. Se precisar sair, saia com dignidade. Se precisar ficar, fique com oração. Mas acima de tudo, busque a face de Deus. Porque só Ele sabe o final da história. Às vezes, a gente acha que está no fim, mas para Deus, é só o começo de algo novo. E para quem está achando que nunca vai sarar, que nunca vai confiar de novo, eu digo, Deus restaura. Ele não só sarou as minhas feridas, como me deu um coração novo. Hoje eu louvo a Deus pela minha história. Pelas lágrimas, pelas noites em claro, pelas orações que pareciam não ter resposta. Porque foi tudo isso que me trouxe para mais perto dele. Então, se você tá com o coração partido, levanta a cabeça. Deus não te deixou. Ele tá ali do seu lado, esperando você estender a mão. E quando você fizer isso, Ele vai segurar com uma força que nenhum homem, nenhuma situação, nenhum sofrimento vai conseguir arrancar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os fracos, console os aflitos e dê sabedoria para quem tá em dúvida. E lembre-se, Deus não muda o passado, mas Ele transforma o futuro. A paz do Senhor, irmãos. E não esquece, ora, confia e não desiste, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus começou a me mostrar um novo caminho. Não foi fácil, não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim. Mas eu me apegava à palavra, me apegava às orações da minha mãe, que nunca deixou de interceder por mim. Ela dizia, filha, Deus não vai te deixar no chão. Ele vai te levantar, e quando Ele fizer isso, você vai ver que valeu a pena todo o choro. E foi verdade. Porque um dia, depois de muito jejuar e buscar a face do Senhor, eu senti um alívio no coração. Não era mais aquele aperto, aquela angústia que não me deixava respirar. Era uma paz que eu não conseguia explicar, mas sabia que vinha dele. Foi aí que eu entendi, Deus não só estava me curando, como estava me preparando para algo maior. Os irmãos da comum começaram a me dar mais atenção, não com pena, mas com carinho. As irmãs mais velhas me chamavam para conversar, para me dar conselhos. Uma delas, a irmã Maria, que já tinha passado por coisa parecida, me disse, Júlia, o inimigo queria te destruir, mas Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Sua dor não vai ser em vão. E eu guardava aquilo no coração, porque eu sabia que era verdade. Com o tempo comecei a participar mais dos cultos, a cantar nos corinhos, a ajudar nas campanhas. Não era mais aquela moça quebrada, com medo de tudo. Era uma mulher que tinha sido restaurada pelo Senhor. E o mais lindo é que quando a gente pensa que está sozinho, Deus mostra que não. Porque foi numa dessas noites de culto que eu conheci o irmão Paulo. Ele era um homem simples, trabalhador, que amava a obra de Deus. Não era daqueles que falava bonito só para impressionar, não. Era sincero, humilde e, o mais importante, tinha um coração voltado para Deus. A gente começou a conversar depois dos cultos, sempre com respeito, sempre com a bênção dos pais. E eu confesso que no começo eu tinha medo. Medo de confiar de novo, medo de me machucar. Mas o irmão Paulo nunca me pressionou. Ele só dizia, vamos orar juntos, irmã. Deus vai nos guiar.
E foi o que a gente fez. Orávamos, jejuávamos, pedia a direção de Deus. Porque eu não queria repetir os mesmos erros. Não queria me casar só por casar, não queria me apegar a um sentimento passageiro. Eu queria a vontade de Deus. E o Senhor, na sua fidelidade, foi mostrando o caminho. Um dia, depois de muito orar, o irmão Paulo pediu a palavra para mim. Não foi daquela forma apressada, não. Ele falou com os meus pais primeiro, pediu a bênção deles, e só depois veio conversar comigo. E quando ele me olhou nos olhos e disse: Irmã Júlia, se Deus permitir, eu quero cuidar de você para sempre, eu senti uma paz que só vem do Espírito Santo. Não era paixão cega, não era emoção do momento. Era a certeza de que Deus estava no controle. Claro que teve gente que falou. Sempre tem. Uns diziam que eu estava sendo precipitada, outros que eu deveria esperar mais. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente busca a Deus de verdade, Ele não deixa a gente se enganar. E foi assim que, depois de um tempo de noivado, a gente se casou na bênção de Deus, com a aprovação da Irmandade e a presença dos nossos pais. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou do lamaçal, como me colocou num lugar firme. Meu casamento com o irmão Paulo não é perfeito, porque casamento de gente não é, mas é abençoado. A gente ora junto, serve a Deus junto, e acima de tudo, confia um no outro. Porque quando Deus restaura, Ele restaura para valer. E para quem tá lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que a vida acabou, eu digo, não acaba não. Deus é especialista em fazer o impossível. Ele pode até demorar, mas quando Ele age, é para a glória dele. Então não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não merece ser feliz. Porque se Deus é por você, quem será contra? A paz do Senhor, irmãos. E se você tá passando por alguma luta, deixa nos comentários que a gente ora por você. Porque a Irmandade é uma só, e quando o membro sofre, todos sofrem junto. Mas quando o membro é restaurado, todos se alegram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre-se, não importa o quanto o inimigo tente te derrubar, com Deus a gente sempre se levanta mais forte. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi que a fé não é só para a hora da bonança, não. É para quando a tempestade vem com tudo, para quando a gente não enxerga saída, para quando o coração parece que vai parar de bater de tanta dor. Porque foi no meio daquele deserto que eu senti a mão de Deus me segurando, como se Ele dissesse: Filha, eu tô aqui, e eu não vou te deixar. Eu me lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei dias sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, vinham as imagens, as mentiras, a sensação de que eu tinha falhado em tudo. Até que uma noite, depois de muito chorar, eu peguei a Bíblia e abri no Salmo 34. E ali, no versículo 18, eu li: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo na minha alma. Não era só uma palavra bonita, não. Era Deus falando comigo, me dizendo que Ele via minha dor e que não ia me abandonar. Mas não foi fácil, não. Teve dias que eu queria sumir, desaparecer, porque a vergonha era grande. A gente sabe como é, irmãos, na Irmandade todo mundo fica sabendo das coisas, e o inimigo adora usar isso para jogar a gente para baixo. Teve irmãs que me olhavam com pena, outras que cochichavam, e eu sentia como se tivesse uma marca na testa, traída, enganada. Mas foi aí que minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamou e disse: Filha, a sua história não acabou aqui. Deus ainda vai escrever capítulos novos, e eles vão ser de vitória. Mas para isso, você tem que deixar Ele guiar. E foi o que eu fiz. Comecei a buscar mais a Deus do que nunca. Todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu me ajoelhava e pedia: Senhor, hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Me dá força para seguir, porque sozinha eu não consigo. E sabe, irmãos, Deus foi fiel. Pouco a pouco a dor foi passando. Não que ela sumiu de uma hora para outra, não. Mas Deus me deu uma paz que não vem deste mundo, uma certeza de que mesmo no meio da tempestade, Ele estava no controle. E foi nesse tempo que eu conheci o irmão Paulo. Não foi da noite pro dia, não. A gente se encontrou na obra da piedade, ele era um homem quieto, trabalhador e o mais importante, temente a Deus. No começo eu até desconfiei, porque depois do que eu tinha passado, qualquer homem que chegava perto eu já pensava: será que esse também vai me trair? Mas o irmão Paulo nunca me pressionou. Ele só orava por mim, me apoiava, e aos poucos, Deus foi restaurando a minha confiança. Um dia, depois de muito orar, eu senti no meu coração que era a vontade de Deus a gente ficar junto. Mas não foi daquele jeito apressado, não. A gente pediu a palavra, conversou com os anciãos, e só depois de tudo certo na presença de Deus é que a gente se casou. E olha, irmãos, foi o casamento mais simples, mas mais cheio de bênçãos que eu já vi.
Não teve luxo, não teve ostentação, mas teve algo que nenhum dinheiro do mundo compra: a presença de Deus. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi moldando a minha vida. Ele não só me tirou daquele relacionamento que me destruía, como me deu um homem que me respeita, que ora comigo, que me ajuda a servir a Deus. E o mais lindo, ele me deu um propósito. Porque hoje eu posso olhar nos olhos de uma irmã que está passando pelo que eu passei e dizer: não desista. Deus tem um plano para você. Pode doer agora, pode parecer que não tem saída, mas se você confiar nele, ele vai te levantar. E para quem está lendo isso e pensa: mas e se Deus não responder? Eu digo: ele responde. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser na hora que a gente espera, mas ele responde. Porque Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu que nunca nos deixaria, é porque ele nunca vai deixar. Então, irmãos, se você tá com o coração partido, se tá sentindo que não aguenta mais, se tá com medo de confiar de novo, eu te peço, não deixe o inimigo te roubar a sua fé. Busca a Deus de todo o teu coração. Ora, jejua, clama, porque a vitória já é nossa, desde que a gente não desista. E se você quiser que eu ore por você, é só deixar nos comentários. A gente é irmandade, e quando um sofre, todos sofrem junto. Mas quando um é restaurado, todos se alegram. Então vamos orar uns pelos outros, vamos levantar essa bandeira de fé, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Que a paz do Senhor esteja com vocês, e que Ele abençoe cada lar, cada família, cada coração que está precisando de um toque dele hoje. Porque no final das contas, a gente pode até cair, mas com Deus a gente sempre se levanta. E quando a gente se levanta, é para ficar de pé, firme na rocha que é Cristo. Amém? Amém. E não esquece, curta, comenta e compartilha esse testemunho para que mais irmãos possam ser encorajados. Porque a palavra de Deus não volta vazia, e quando a gente divide o que Ele fez por nós, a gente está plantando uma semente de fé na vida de alguém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele nunca me abandonou. Mesmo quando eu pensei que estava sozinha, quando as lágrimas não paravam de cair e o coração parecia que ia se partir em 1000 pedaços, Ele estava ali, segurando a minha mão, me guiando para um lugar de paz. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de mentira, não é Deus de traição. Ele é o Deus da verdade, o Deus que restaura, o Deus que levanta os que estão caídos. E hoje, depois de tanto sofrimento, depois de tantas noites sem dormir, depois de tantas orações feitas com lágrimas nos olhos, eu posso dizer com toda certeza: Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil não. Teve dias que eu pensei em desistir, dias que eu questionava: por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas foi nessas horas que a voz dele vinha mansinha no meu coração, como um sopro de consolo: filha, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. E eu confiei. Mesmo com medo, mesmo com a dor latejando dentro de mim, eu escolhi confiar. Porque a fé não é só para a hora que tá tudo bem, não é só para quando a gente tá sorrindo. A fé de verdade é para quando a gente tá no chão, quando a gente não enxerga saída, quando a gente só tem Deus para se agarrar. E foi assim que eu fiz. Me agarrei nele com todas as minhas forças, e ele não me decepcionou. Hoje eu tô aqui firme de pé, com um coração que ainda dói às vezes, sim, porque as cicatrizes ficam, mas elas não definem mais quem eu sou. Hoje eu sei que Deus me tirou daquela situação não para me deixar destruída, mas para me fazer mais forte. Para me mostrar que mesmo quando a gente acha que não tem mais forças, Ele é a nossa força. Mesmo quando a gente acha que não tem mais esperança, Ele é a nossa esperança. E sabe o que mais? Deus não só me tirou daquele relacionamento, como Ele também me mostrou que eu não precisava ter vergonha do que tinha acontecido. Porque o inimigo queria que eu me escondesse, que eu me enchesse de culpa, que eu achasse que não merecia mais ser feliz. Mas Deus me falou: filha, você não é culpada. Você foi vítima de uma mentira, de uma armadilha do inimigo. Mas eu já te livrei. Agora, levanta a cabeça e segue em frente. E foi o que eu fiz. Com a ajuda dos meus pais, com o apoio dos irmãos da Irmandade, com muita oração e jejum, eu comecei a reconstruir a minha vida. Não foi do dia para a noite, não. Teve dias que eu ainda chorava, dias que a saudade do que eu achei que tinha me apertava o peito. Mas eu não deixei o desânimo me vencer, porque eu sabia que se Deus me tirou dali, era porque Ele tinha algo melhor para mim. E hoje, irmãos, eu posso dizer que Deus já me deu paz. Não é uma paz que vem do mundo, não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que vem dele, que enche o coração e faz a gente entender que mesmo no meio da tempestade, a gente não está sozinho. Porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E se ele venceu, a gente também vence, desde que a gente permaneça nele.
Agora eu quero fazer um pedido a vocês que estão me ouvindo. Não desista de Deus. Não importa o que você está passando, não importa quão grande é a sua dor, não importa quão escuro parece o seu caminho. Deus vê, Deus sabe, Deus age. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas no momento, mas um dia a gente olha para trás e vê que tudo aquilo foi para nos aproximar mais dele, para nos fazer depender só dele. E se você está passando por uma traição, por uma decepção, por uma situação que parece não ter saída, eu te digo, clama a Deus. Não guarda isso para você. Não deixe o orgulho ou a vergonha te impedirem de buscar ajuda. Fala com os seus pais, fala com os anciãos, fala com os irmãos de confiança. Porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E quando a gente divide a nossa dor, a gente divide também a nossa fé, e a fé da Irmandade é uma força poderosa contra as investidas do inimigo. Hoje eu tenho um novo começo. Não sei o que Deus ainda tem preparado para mim. Não sei se um dia eu vou me casar de novo, se vou ter filhos, se vou realizar outros sonhos. Mas uma coisa eu sei, o meu futuro está nas mãos dele e isso me basta. Porque se Deus já me tirou do fundo do poço uma vez, ele pode fazer de novo. E se ele já me deu forças para superar uma traição, ele pode me dar forças para superar qualquer outra coisa. Então, irmãos, se você tá com o coração partido, se tá se sentindo traído, se tá achando que não tem mais jeito, eu te peço, olha para cima. Porque a sua ajuda vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 1:2. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai te abandonar. Ele é fiel mesmo quando a gente não é. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que me sustentou nos dias mais difíceis, e que eu sei que vai sustentar você também. Esperai no Senhor, animai-vos, e fortifique-se o vosso coração, esperai, pois, no Senhor. Salmo 27:14. Porque a gente pode até não ver a saída agora, mas Deus já está preparando o nosso livramento. Só não podemos desistir de esperar nele. Então, se você precisar de oração, deixa aqui nos comentários. Se você quiser compartilhar a sua história, a gente tá aqui para ouvir. Porque a Irmandade é assim. A gente chora junto, a gente ora junto, a gente se alegra junto. E quando um é restaurado, todos nós somos abençoados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele restaure os corações feridos, que Ele dê forças para quem tá fraco, e que Ele encha cada lar dessa Irmandade com a sua paz, com a sua alegria e com a sua presença. A paz do Senhor, irmãos. E não esquece, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só não desista dele. Amém? Amém. Curte, comenta e compartilha esse testemunho para que mais irmãos possam ser encorajados. Porque a palavra de Deus é viva, e quando a gente divide o que Ele fez por nós, a gente está semeando fé na vida de alguém que pode estar precisando ouvir justamente isso hoje. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que depois de tudo isso, eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lamaçal, como também põe os nossos pés sobre a rocha. Porque eu podia ter ficado ali amargurada questionando, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Mas não. O Senhor, na sua misericórdia, me mostrou que até nas coisas que a gente não entende, Ele está trabalhando para nosso bem. Como está escrito, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. E foi nesse tempo de restauração que eu comecei a ver como Deus ia usando até as feridas para me aproximar mais dele. Porque antes eu orava, mas era mais por obrigação, sabe? Depois que passei por essa prova, a minha oração mudou. Não era mais só repetir palavras, não. Era derramar o coração, era chorar na presença dele, era sentir que ele estava ali me ouvindo, me segurando. E isso, irmãos, não tem preço. Não tem dinheiro, não tem posição. Não tem nada neste mundo que pague a paz que vem quando a gente sabe que está na mão de Deus. Claro que não foi fácil. Teve dia que eu acordava e a primeira coisa que vinha na mente era a traição, a decepção, a vergonha de ter que voltar para casa dos meus pais depois de casada. Mas a minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela me falava, filha, o diabo quer que você fique olhando para trás, para você não ver a bênção que Deus está preparando na sua frente. E era verdade. Cada vez que eu deixava aqueles pensamentos me dominar, era como se uma nuvem escura cobrisse o meu coração. Mas quando eu pegava a Bíblia, quando eu ia para os cultos, quando eu ouvia os hinos da Irmandade, era como se o Senhor mesmo tirasse aquele peso de mim. E foi num desses cultos, irmãos, que eu tive uma confirmação que me marcou para sempre. Tava tendo um culto de oração, e o irmão que estava dirigindo pediu para quem quisesse receber uma bênção especial, levanta a mão.
Eu levantei, mas com medo, sabe? Medo de não ser digna, medo de Deus não me ouvir mais. Aí quando o irmão começou a orar, ele falou assim: Senhor, restaura essa irmã. Sarra as feridas do coração dela. Dá a ela um novo começo, porque o teu amor é maior do que qualquer falha, maior do que qualquer traição. Na hora, irmãos, eu senti como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para mim. E foi ali que eu entendi, Deus não estava me punindo. Ele estava me preparando para algo novo. Porque a gente às vezes acha que depois de uma decepção tão grande, a vida acabou. Mas não é assim. Deus é o Deus dos recomeços. Olha para Abraão, olha para Davi, olha para Pedro. Todos eles erraram, todos eles passaram por provas, mas Deus não os abandonou. E com a gente não é diferente. O que o inimigo queria usar para me destruir, Deus usou para me fortalecer. Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse essa prova, eu não teria a intimidade com Deus que eu tenho hoje. Eu não teria aprendido a depender dele como eu dependo. Eu não teria visto a mão dele agindo tão de perto na minha vida. E falando em novo começo, eu não posso deixar de contar para vocês como Deus foi fiel até nos pequenos detalhes. Porque depois de um tempo, quando eu já estava mais firme, mais confiante no Senhor, começou a surgir na Irmandade um irmão que também tinha passado por provas. Um homem sério, trabalhador, que amava a obra da piedade e que, acima de tudo, buscava a Deus de verdade. No começo eu até estranhei, porque depois do que eu tinha passado, eu juro que não queria nem ouvir falar em namoro. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração. E esse irmão, com muito respeito, com muita prudência, começou a me mostrar que nem todos os homens são iguais. Que existe sim, irmãos, homens que temem a Deus e que valorizam uma mulher que busca a santidade. Claro que eu não aceitei nada de primeira. Eu orei, jejuou, pedi conselho para os meus pais, para os anciãos. Porque a gente não pode se deixar levar pelo coração, não é? A gente tem que buscar a vontade de Deus. E foi assim, depois de muito tempo de oração, que eu senti paz no coração para dar um passo. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava com medo de errar de novo. Mas o Senhor, na sua bondade, me deu um sonho. Sonhei que estava num lugar muito bonito, cheio de luz, e que esse irmão estava do meu lado, mas a gente não estava sozinho. Tinha uma multidão de anjos ao redor, como se fosse uma proteção. E eu acordei com uma certeza. Era Deus dizendo que dessa vez Ele mesmo estava abençoando. E hoje, irmãos, eu posso dar esse testemunho com alegria. Deus restaurou a minha vida de uma forma que eu nem podia imaginar. Esse irmão que eu falei, hoje é meu esposo, sim, mas não um esposo qualquer. É um homem que ora comigo, que me apoia na fé, que me encoraja a buscar mais de Deus. A gente casou na bênção do Senhor, com a aprovação da Irmandade, e hoje a gente serve a Deus juntos. Não é que a vida ficou perfeita, não. Ainda tem desafios, ainda tem provas, mas agora eu sei que com Deus no centro, a gente pode passar por qualquer coisa. E é por isso que eu tô aqui hoje, dividindo isso com vocês. Porque eu sei que tem muita irmã aí que tá passando por decepção, que tá com o coração partido, que tá achando que não tem mais jeito. Mas eu tô aqui para dizer, tem jeito sim. Deus não acabou com você. Ele não te abandonou. Ele tá ali do seu lado, esperando você estender a mão para ele. Talvez você não veja a saída agora, mas ele vê. Talvez você não sinta força agora, mas ele é a sua força. Então, se você tá nessa luta, não desista. Não deixe o diabo te convencer que você não merece ser feliz, porque a felicidade verdadeira não vem das circunstâncias, não vem de um casamento, não vem de nada deste mundo. Ela vem de saber que você é filho de Deus, que você é amado por Ele, e que no tempo dele, Ele vai restaurar tudo. E para quem tá pensando, mas e se Deus não responder? Eu digo, Ele já respondeu. Na cruz. Quando Jesus deu a vida por você, Ele já disse, eu te amo, e eu vou estar contigo até o fim. Então, confia nele. Entrega essa dor, entrega essa decepção, entrega esse medo. Porque quando a gente entrega para Deus, Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um recado para quem está lendo isso e está com o coração apertado. Deus não te esqueceu. Aquela promessa que Ele fez para você, Ele vai cumprir. Pode ser que demore, pode ser que doa, pode ser que você não entenda agora. Mas Ele é fiel. E quando Ele restaurar a sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu estou dizendo hoje, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure os corações feridos, que Ele dê forças para quem está fraco, e que Ele encha cada um de vocês com a sua paz, que excede todo o entendimento. A paz do Senhor, irmãos. E lembra, Deus mostra, Deus revela, Deus liberta. Só não solta a mão dele. Amém? Amém. Se esse testemunho tocou o seu coração, deixa um amém nos comentários. Compartilha para que mais irmãos possam ser encorajados.
E se você precisa de oração, a Irmandade tá aqui para interceder por você. Porque juntos a gente é mais forte. Porque juntos a gente vence. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu podia ter me deixado levar pelo desânimo, pela revolta, até mesmo pela amargura. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu. Porque quando a gente pensa que tá sozinho, Ele manda um irmão, uma irmã, uma palavra, um sonho, algo que nos faz lembrar que não estamos abandonados. Eu me lembro que depois que voltei para casa dos meus pais, tinha noites que eu acordava com o coração acelerado, como se ainda estivesse ouvindo aquelas mentiras, como se ainda estivesse vendo aquele homem que jurou me amar traindo tudo que a gente construiu. Mas sabe o que eu fazia? Eu me ajoelhava no chão frio do meu quarto, como quando eu era criança, e orava: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E foi assim, aos poucos, que Deus foi sarando as minhas feridas. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: Filha, o inimigo quer te ver prostrada, quer te ver sem forças. Mas Deus tem um plano. E esse plano é de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E eu, mesmo com o coração partido, começava a acreditar de novo. Um dia, enquanto eu estava ajudando na obra da piedade, porque mesmo com tudo isso eu não deixei de servir, uma irmã mais velha, Irmã Maria, me chamou num canto e disse: Júlia, Deus não te tirou daquela situação para te deixar parada. Ele tem algo maior para você. Mas você precisa perdoar. Eu olhei para ela e pensei: como, irmã? Como eu vou perdoar quem me fez tanto mal? Mas ela, com aquela sabedoria que só quem já passou por muitas batalhas tem, respondeu: Não é por ele, filha. É por você. Porque o perdão não é para libertar quem te feriu, é para libertar você. E foi aí que eu entendi que perdoar não era dizer que o que ele fez estava certo, não era esquecer a dor, era soltar o peso que estava me impedindo de seguir em frente. Então, numa noite, depois de muito chorar, eu falei em voz alta, como se ele estivesse ali: Eu te perdoo. Não porque você merece, não porque foi justo, mas porque eu preciso ser livre. E porque Deus, no seu amor, perdoou a mim também. E sabe, irmãos, foi como se uma corrente se rompesse dentro de mim. Não foi fácil, não foi de um dia pro outro, mas aos poucos a paz foi voltando. Eu comecei a sorrir de novo, a cantar os hinos com o coração, a sentir aquela alegria que só quem serve a Deus de verdade conhece. Hoje, quando olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou no vale. Ele me tirou de lá, me levantou, e me colocou num lugar de restauração. Eu não sei o que o futuro guarda, se um dia Deus vai me dar a bênção de um novo lar, de uma família. Mas uma coisa eu sei: se for da vontade dele, vai ser bonito. E se não for, eu vou continuar servindo, porque a minha alegria não tá num homem, não tá numa casa, não tá em coisas desse mundo. Tá nele. Só nele. E para quem tá lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que a traição, a mentira, a decepção foram grandes demais, eu quero dizer: Deus é maior. Maior que a sua dor, maior que a sua vergonha, maior que o seu medo. Ele pode transformar cinzas em beleza, chorar em dança. E o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para te fortalecer. Lembra da história de José? Vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente preso. Mas no final, Deus o colocou num lugar que nem ele mesmo podia imaginar. E quando os irmãos vieram se humilhar diante dele, sabe o que José disse? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Isso é Deus, irmãos. Isso é o nosso Pai. Então, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que acabou. Porque enquanto você tiver fôlego de vida, Deus tem um propósito. E esse propósito é de vitória. Eu termino aqui, mas não sem antes agradecer a cada um de vocês que orou por mim, que me mandou uma palavra de ânimo, que compartilhou esse testemunho. Vocês são a prova de que a Irmandade é família. E família não abandona. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Ele restaure os lares, que Ele cure as feridas, que Ele dê forças para quem está fraco e esperança para quem está desanimado. E lembra, Deus não falha. Pode demorar, pode doer, pode parecer que não tem saída, mas Ele nunca falha. A paz do Senhor, irmãos. E que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos nós. Amém? Amém. Se esse testemunho te edificou, deixa um glória a Deus nos comentários. Compartilha com quem precisa ouvir essa palavra. E se você está passando por uma luta, escreve aqui que a Irmandade vai orar por você. Porque juntos a gente é mais forte. Porque juntos a gente vence. Que Deus abençoe a todos.
A paz do Senhor.